Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Nós estamos chegando ao fim do nosso estudo do livro de 1 Tessalonicenses. Depois nós vamos estudar 2 Tessalonicenses. As duas cartas tratam do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Cristo, desses momentos finais. O tema que nós estamos estudando é Jesus, o Rei que vem. Estamos aprendendo o que fazer enquanto aguardamos a sua volta, mas queremos estar preparados para a sua volta, é o que temos visto, estudado e praticado. Essa noite nós vamos ver do versículo 12 ao 18, eu gostaria muito de terminar, mas são tantas exortações boas que o apóstolo Paulo ele dá aos irmãos em Tessalônica, que a gente não pode passar batido por cima, tá? A gente não pode passar de forma rápida, a gente precisa ruminar e atentar, e pedir ajuda de Deus e praticar isso, tá bom? Então nós não temos pressa, mas vamos ver se a semana que vem a gente consegue fechar a carta de 1 Tessalonicenses, fazer uma rápida revisão da carta toda, ver a conclusão da carta e vamos ver o que o Senhor nos leva. O tema da mensagem de hoje é o que fazer enquanto aguardamos a volta de Cristo. O que fazer enquanto aguardamos a volta de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo vai dar algumas direções, exortações de amor. São instruções sobre o que os irmãos devem fazer. E isso em relação aos seus líderes, em relação uns com os outros, em relação ao seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então, sobre essas três áreas, Paulo ele vai falar nesses versículos de hoje, tá bom? E se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 18. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra essa noite, ela não volta vazia, Senhor. Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, nós estamos famintos essa noite. Queremos comer do pão vivo que desceu do céu. Queremos nos alimentar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, esse pão que sacia a fome, que mata a sede, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos alimentar de Ti, sermos fartos em Ti, Senhor. Eu oro que o Senhor desperte, Senhor Deus, os nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos, nos dê entendimento para a Tua palavra, que a gente possa compreendê-la, que a gente possa praticá-la, que a gente possa ser uma igreja madura e frutífera para a honra e glória do Teu nome. Eu oro que o Senhor repreenda as distrações e que o Senhor capture o nosso foco, a nossa atenção, Senhor. Que todas as preocupações fiquem do lado de fora, Senhor. Que toda ansiedade seja lançada aos Teus pés, Senhor. Que toda insegurança, todo medo, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, tome conta desse lugar, ó Deus. Tome conta dos nossos corações, Senhor. E ministre poderosamente sobre nós essa noite, Pai. Nós oramos em fé e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, a partir do versículo 12, vamos ver se eu me acho aqui com esse microfone. A partir do versículo 12, vamos ver o versículo 12 e 13.
Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Vejam só, então Paulo começa essa exortação, né? Ele começa a instruir os irmãos em Tessalônica a saberem como se portar ou como agir em relação a seus líderes. Então ele fala três coisas nesses dois versículos. Ele fala: considere-os, estime-os e viva em paz uns com os outros. Dá para vocês observarem ali? Agora lhes pedimos, irmãos, que vocês tenham consideração. Então, considerem seus líderes. E ele vai explicar em seguida as características dos seus líderes. Mas, no que se refere aos irmãos em Tessalônica, a atitude que eles deveriam ter em relação a seus líderes, eles precisavam considerá-los, né? Considere eles, estimá-los, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E 3, vivam em paz uns com os outros. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver e a gente vai ver isso em um segundo, tá bom? Então essas três coisas em relação aos líderes: considere-os, estime-os e viva em paz uns com os outros. Vamos falar dessas três coisas, a começar pela primeira delas: considere-os, tá? Os líderes são levantados por Deus para cuidar do rebanho. Muito bem. Eles devem ser reconhecidos pelo conjunto dessas três características que Paulo ele coloca em seguida, tá? Ele põe aqui no versículo: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então essas são as três características da liderança, tá bom? Aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, aqueles que os lideram no Senhor e os aconselham. Então, esse conjunto dessas três características definem, né, a liderança, ou como a liderança deve ser. Então, quando Paulo fala, olha, considere, né, os seus líderes, ele está falando, olha, vocês precisam cuidar, atentar, identificar, considerar as pessoas que se esforçam no trabalho entre vocês. E esse esforçar-se no trabalho, todo mundo tem família, todo mundo trabalha, todo mundo tem ocupação, todo mundo tem 10 mil coisas para fazer. O tempo é curto para todos, mas Paulo está falando, mas ainda assim tem alguém disposto a se sacrificar. Ainda assim existe alguém disposto a abrir mão, né, do que todo mundo não abre, para cuidar de vocês, para alimentar vocês, para orar por vocês, para cuidar da saúde espiritual de vocês. Então Paulo está falando, vocês precisam considerá-los. Vocês precisam considerar as pessoas que se esforçam no trabalho entre vocês. Então essa consideração, ela não é por causa da posição ou do título. Essa consideração é por causa do trabalho, do esforço que eles têm entre vocês. Tudo bem? Então isso é bem importante, né? Então, os que se esforçam, os que os lideram no Senhor, tá? Liderar no Senhor, porque a liderança ela não se define por uma personalidade, né, carismática, ou uma forte opinião, ou uma habilidade de persuasão. Nada disso é uma liderança espiritual. Os que os lideram no Senhor simplesmente falam de alguém que ouve de Deus e obedece, ainda que tenha oposições, ainda que ninguém mais concorde, ainda que todos queiram te atacar pedra, mas se você ainda assim obedece o Senhor, você está liderando no Senhor, você está fazendo simplesmente a vontade de Deus. Então isso é liderar no Senhor, não é procurar popularidade, né, agradar a todos, porque é impossível. Se você tentar fazer isso, você vai morrer, né? Mas simplesmente ouvir ao Senhor e ser firme no que Ele te manda fazer, tá bom? Então isso é liderar no Senhor. E aqueles que os aconselham, aconselhamento bíblico, que não fala a sua opinião, que não quer gastar o seu tempo com o que eles acham, o que eles gostam, o que eles preferem. Não, aqueles que aconselham biblicamente, aquele que faz você enxergar o ponto de vista bíblico a respeito do seu problema, a respeito da sua dúvida, a respeito de qualquer coisa, que quer que você entenda a vontade de Deus para a sua vida.
Então, o conjunto dessas 3 características definem a liderança. E Paulo fala, você deve considerar os seus líderes. É importante considerar os seus líderes. Mas ele não fala só considerar, ele fala também estimá-los. Tenham-nos, versículo 13, na mais alta estima. Quando você estima alguém, e ele fala na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Então, quando você, novamente ele fala no trabalho, né, essa autoestima que você deve ter pelos seus líderes não é porque é uma pessoa legal, é uma pessoa que você tem afinidade ou que é teu amiguinho. Não, é simplesmente pelo trabalho que ele tem. Você deve considerá-lo com amor, na mais alta estima. E essa autoestima é querer bem, é honrar, é cooperar, é querer ajudar, é levantar seus braços, é tudo isso, né? Tê-los na mais alta estima. Bom, é estranho eu falar isso, né? Mas a palavra de Deus está ensinando a gente só, né? A gente tem que ensinar. Mas não tenho problema nenhum não, porque eu me sinto bem estimado. Graças a Deus a minha estima tá no lugar certo. Mas é muito, muito importante vocês terem esse apreço, esse cuidado, esse carinho, né, pelos seus líderes espirituais. Qualquer pessoa que Deus levanta para cuidar, para alimentar você, aconselhar você, direcionar você, você deve ter esse carinho, esse amor, por causa do seu trabalho. E a terceira coisa que Paulo fala que nós devemos ter em relação aos nossos líderes espirituais é viver em paz uns com os outros. Isso é óbvio, porque todo líder deseja ver, né, seus irmãos amadurecendo, né, crescendo, frutificando. E quanto a brigas, discussões, divisões, fofocas, todas essas coisas que minam a paz, todas essas coisas que vêm do inferno para dividir, né, para trazer confusão, para trazer briga. Quando você está maduro no Senhor, quando você escolhe não discutir para ter a paz, isso significa maturidade. Isso significa, olha, eu escolho às vezes perder para que todos ganhem. Quem é casado sabe do que eu estou falando, né? Você escolhe perder para que os dois ganhem. E é assim a dinâmica do reino, né? Você perde para ganhar. Então, ter paz uns com os outros é você, sabe, se isso vai tirar a paz do meu irmão, se isso vai trazer um desconforto, vou só orar, eu vou orar, eu vou buscar Deus, e isso abençoa demais seus líderes, tá bom? Quando os membros do corpo, eles param de ser melindrosos, falou assim, falou assado, falou do modo que eu não gosto, irmão, falou a palavra de Deus, amém, né? Aí você vai pedir para Deus te dar uma casca mais dura e um coração mais macio, que vai ficar tudo perfeito, né? É só isso que a gente precisa, uma casca mais grossa para levar umas porradas mais fortes e um coração mais macio igual ao de Cristo, não é não? É só isso que a gente precisa e tudo está certo, amém? Então, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Não, tá bom. Amém. Glória a Deus. E está tudo certo, né? Então, olha, considere-os, estime-os e tenham paz uns com os outros, tá? Não vivam em confusão, em brigas, em contendas, fofocas. Fujam disso, não aceitem, não deem espaço para isso, e você estará abençoando, honrando e estimando seus líderes espirituais. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Agora no versículo 14 e o versículo 15 também, a instrução de Paulo aos irmãos é em relação uns aos outros, tá? A princípio, versículos 12 e 13, o que eles deveriam fazer em relação aos seus líderes, mas os versículos 14 e 15 é o que eles deveriam fazer em relação aos irmãos na fé. Então, o que nós, como membros do corpo de Cristo, devemos fazer, ou como nós devemos agir uns com os outros? Olha só, Paulo apresenta 4 grupos de pessoas aqui. São grupos que eu posso dizer que têm necessidades especiais, tá bom?
4 grupos com necessidades especiais e olha, essa advertência Paulo está dando para quem? Aos líderes? Não. Ao corpo, a toda a igreja, tá? Então essa é uma exortação, é uma instrução para toda a igreja. Toda a igreja deve estar atenta a esses 4 tipos de pessoas. Para quê? Para ministrar a elas, para cuidar delas, para ser a mão de Deus na vida dessas pessoas. Então vamos olhar esses 4 grupos? Primeiro Paulo fala, exortamos vocês, irmãos, e quando ele fala exortamos, o que é exortar? Exortar é falar para alguém o que a pessoa deveria fazer e não está fazendo. Então quando você fala para alguém, olha, levanta, né? Vai ler a sua Bíblia. Você está exortando essa pessoa, né? Ah, mas eu não gosto de... Não, mas você está falando a verdade, amor. Exortar é falar o que a pessoa deveria estar fazendo e não está fazendo. E é claro que é com amor, porque você está falando para o bem dela. Se fosse para o mal, você nem falava, né? Então a exortação é um dom espiritual. Há uma outra tradução para a exortação que é dar... Vamos lá, igreja, vocês sabem, dar ânimo, não é isso? Então exortar é animar, é encorajar, é dar força que a pessoa precisa para levantar da cadeira e bola para frente, fazer o que deveria estar fazendo e não está fazendo. E nós precisamos muito de exortadores no corpo de Cristo. Imagina alguém que chega para o outro que sabe que é evangelista. Ei, irmão, o que você está fazendo aí? Parado? Você perdeu a oportunidade de estar naquela comunhão, ou de estar naquele evento, ou de fazer aquela coisa. Sabe, nós precisamos de pessoas, de exortadores, pessoas que animam, que encorajam, que traz aquela palavra de ânimo, de força, para a pessoa que não está fazendo o que deveria estar fazendo, ter o ânimo para fazer. Já pensou todos exortando, todos dando ânimo? Aí você anima e quando você precisa, o outro vem e fala, né? O que você está fazendo? Levanta, bola para frente, né? E vai mudando o semblante da gente, vai dando um ânimo, vai dando uma força. Isso é um dom espiritual. O corpo maduro é onde os membros do corpo, eles exortam uns aos outros. Eles cuidam dos outros. Eles querem o bem um dos outros. Eles não veem o outro mal e fingem que não vê. Eles não veem o outro mal e eu tenho meus problemas, ele tem os... Não. Nós temos que ajudar um ao outro. É por isso que somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros. E ao nós darmos ânimo, adivinha o que acontece? Nós somos animados. É assim que funciona. Essa é a dinâmica do reino. Então vamos lá. Paulo diz no versículo 14, exortamos vocês, irmãos, a que? Vamos lá. Então Paulo dá ânimo para eles ministrarem esses 4 tipos de pessoas. Primeiro ele fala dos ociosos, advirtam os ociosos. Os ociosos, eles podem ser aqueles que estavam simplesmente sem fazer nada, né? Simplesmente de braços cruzados, vendo a banda passar, sei lá, à toa na vida, né? Não sei, com a boa desculpa no caso deles, de esperando a volta de Cristo, né? Estou aqui, o que está fazendo aí parado? Estou esperando Jesus voltar, né? Tipo... Estou bem convicto na minha fé. E você precisa advertir os ociosos. Advertir é chamar a atenção. Advertir é corrigir. Advertir. E nem todos têm coragem de fazer isso, mas todos são exortados, são animados pela palavra de Deus a fazer isso. Você precisa ver o teu irmão que está meio perdido, meio, sabe, parado, fazendo nada. Vamos lá, irmão, o que está acontecendo com você? Alguma coisa que eu possa orar? Alguma coisa que eu possa ajudar? E aí? Então, você deve advertir, você deve corrigir, você deve falar com essas pessoas. Claro, com amor, para o bem dela, mas é seu dever falar com essas pessoas. Advertir os ociosos. E às vezes, irmãos, não é nem porque a pessoa faz por mal, ela simplesmente não está bem. E é um ato de amor do corpo de Cristo reparar o irmão que não está bem e perguntar como ele está. Perguntar se precisa de uma oração, se precisa de uma ajuda. Todos nós somos responsáveis por isso, tá bom? A advertir os ociosos. Imagina quantos dons enterrados não tem num lugar como esse. Quantos dons o Senhor já deu para os irmãos,
Mas os irmãos, sei lá, por uma fase difícil, por estar, sei lá, perdido, ou passando por uma luta muito grande, eu não sei, a gente não sabe. Deus não nos manda julgar o outro, Deus nos manda ir e ajudar, né? E amar, servir o outro. Então imagina quantos dons enterrados, quantos chamados parados nós não temos no nosso meio. E quando você ouve a instrução de Deus e começa a exortar, a observar os irmãos e falar, não, tem alguma coisa errada com esse irmão. Imagina começar pelos irmãos que não vêm na comunhão. Esse momento é um momento mais ansiado, porque é o único dia na semana que a gente vê todo mundo, porque nem todo mundo consegue na oração, nem todo mundo consegue na comunhão, nem todo mundo consegue estar aqui sempre, mas, poxa vida, domingo à noite é um momento que todo mundo deveria estar ansioso para se ver, para louvar a Deus juntos, para buscar a palavra de Deus. E se não está aqui o irmão, ele não está bem. Às vezes pode ser uma visita inesperada, alguma coisa que acontece, pode, mas às vezes o irmão está doente, às vezes alguma coisa aconteceu. E como que você vai saber? Ligando, não é? Perguntando. Né? Então, isso é um dever de todos nós. Essa é uma responsabilidade de todos nós, de todo o corpo de Cristo. Agora tem o segundo grupo, que é confortem os desanimados. Quem são os desanimados? Aquelas pessoas que estão cansadas, né? Às vezes por uma grande luta, estão desanimadas, estão desencorajadas, estão tristes, porque alguma coisa aconteceu, e essas pessoas precisam do quê? De conforto. Então nós precisamos chamar a atenção, corrigir os ociosos, mas os desanimados nós precisamos confortá-los. Nós precisamos colocar os braços ao redor do seu ombro e caminhar com eles, e trazê-los para perto, e orar com eles, e talvez perguntar o que a gente pode ajudar, fazer alguma coisa prática por eles. Mas quantas pessoas, você imagina, estão desanimadas? E quando eu digo desanimado, é assim, não consegue pegar na Bíblia nenhum dia na semana. Isso é muito desânimo, não é? Não pega na Bíblia. Nossa, mas é a carta de amor de Deus. Deus quer te instruir. O Espírito Santo está desejoso de ministrar hoje no teu coração algo novo, algo que você vai poder carregar ao longo do dia, algo que você vai poder compartilhar com a tua esposa, com os teus colegas de trabalho, com os teus irmãos. Mas a pessoa não tem ânimo para abrir a Bíblia. A pessoa não tem ânimo para orar. Poxa vida, abrir a Bíblia, né? A gente precisa de pelo menos um pouquinho, né, de ânimo mas orar é em espírito. A pessoa não está orando, quer dizer que ela não está falando com Deus. Quando a gente fala orar, não é tipo assim, né, vamos parar toda a vida para orar. Não, mas a pessoa não está conversando com Deus. Imagina como não está essa pessoa, mal, muito mal, desanimada, desânimo total. Imagina quantas pessoas, irmãos, no nosso meio, não estão animadas, né? Não estão lendo a Bíblia, não estão orando, não estão vindo para as reuniões. Se você conhece alguém assim, o que a Bíblia está falando para você fazer? Vamos lá, vocês sabem. Trazer conforto, não é isso? Você deve confortar essas pessoas, você deve procurar essas pessoas e ajudar essas pessoas, trazendo conforto, trazendo a palavra de Deus para perto do coração dela de novo, ajudando essa pessoa a manter os seus olhos, a voltar seus olhos para Jesus de novo, porque Ele é a fonte de todo o ânimo, amém? Jesus é a fonte de todo o ânimo, e quando alguém está desanimado, é porque tirou os olhos de Jesus. Eu fico desanimado se eu tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos em mim, eu desanimo total. Eu fico desanimado se eu tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos em homens. Eu fico desanimado. Eu fico desanimado se eu tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nos meus problemas, nos gigantes. Eu fico desanimado. Então qualquer pessoa, irmãos, que está desanimada hoje, é porque ela tirou os olhos do Senhor. E ela precisa de ajuda para voltar os olhos para o Senhor de novo. Amém? Então essa é uma palavra de exortação a toda a igreja: confortem os desanimados. E o terceiro grupo são os fracos.
Os fracos são as pessoas que estão passando por alguma luta, seja com pecado ou seja por imaturidade mesmo, né? E essas pessoas precisam de ajuda, auxílio, né? Elas precisam de ajuda, elas não estão conseguindo, sabe, está patinando e não está saindo do lugar. Ela tenta, mas cai, está num solo escorregadio. Ela precisa, no mínimo, de alguém que se aproxime com ela, alguém mais maduro, mais experiente, alguém que possa segurar ela e ajudar ela a sair dali. Depois que a pessoa sai daquele lugar escorregadio, ela vai andar sozinha. Mas há um período, há um momento que as pessoas estão muito fracas, que elas não conseguem sozinhas. Elas tentam, elas têm boa vontade, elas se esforçam, mas elas não conseguem. Elas precisam de ajuda. Então, a palavra de exortação para a igreja é observar quais são os fracos em nosso meio. Quais são as pessoas que não estão conseguindo avançar sozinhas. E chegar perto delas e prestar auxílio. E falar, eu quero ajudar você a sair desse momento da sua vida. Vejam, meus irmãos, que em nenhum momento a palavra de Deus é de condenação para nós. Mas pelo contrário, é de mão estendida, é de misericórdia, é de ajuda. Porque aos olhos do Senhor não há problema que não tenha solução. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é o Salvador, Ele venceu a morte. O que é difícil demais para um Deus que venceu a morte. Então, não há motivo para ficar prostrado, não há motivo para você desistir, não há motivo para você ficar, se entregar. Não há motivo. Em Cristo Jesus há esperança para todos. Em Cristo Jesus sempre há esperança. Amém? Então, é como se Deus estivesse falando para nós: quem acredita na minha palavra? Quem está disposto a olhar para o fraco e falar: Deus já te deu a força que você precisa. Vamos sair daqui agora. É isso que Deus está procurando, irmãos. É isso que Deus está contando. Aquelas pessoas que olham para os fracos e têm misericórdia no coração para ajudar. Que não condenam, que não criticam, que não julgam, mas que vão atrás. Mas que estendem a mão. Mas que estão dispostos a falar: eu vou ser aquele que Deus vai usar para você aprender a andar sozinho. Amém? E tem um quarto grupo que todos são incluídos, né? Sejam pacientes para com todos, né? Então, sejam pacientes para com todos. E a paciência, ela é um fruto do Espírito, né? E olha, o que é ter paciência, irmão? Ter paciência é você estar debaixo de uma situação difícil sem reclamar. Olha que barato, né? O fruto do Espírito, paciência, que se revela para nós como paciência, é essa habilidade ou capacidade de você estar debaixo de uma situação ruim, desagradável, um lugar que você nunca escolheria estar sozinho, e sem reclamar, sem culpar ninguém, sem xingar ninguém, sem reclamar, confiando que Deus está com você, que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, confiando que Deus nunca te deixa e nunca te abandona. Paciência, a habilidade de suportar circunstâncias difíceis, desagradáveis, sem reclamar. Poxa vida, nós precisamos, né? Nós precisamos dessa paciência. E isso é para com todos, tá? Não é para aqueles irmãos que, né? Algumas pessoas, elas podem te desafiar mais, né, do que outras a ter mais paciência, né? Algumas pessoas, elas exigem um pouco mais de paciência, outras nem tanto. Há pessoas que elas são tão tranquilas, são tão fáceis de lidar que não exige nada, né, de você, nada além do que você não tem, né? Mas há pessoas que vão exigir muito, vão exigir o que você tem e o que você não tem. Mas aqui está o segredo, o foco é: se você estiver num relacionamento de amor com Jesus, não importa. Não importa se a pessoa exige muito ou pouco de você, porque cada um de nós exige muito ou pouco de alguém. Né? Nós somos todos diferentes, tá? Então, nós exigimos outros a terem paciência conosco também.
O ponto aqui, para com todos, significa que se o nosso foco estiver no Senhor, nós vamos estar na fonte onde na videira, permaneça na videira e o fruto vem, não é isso? Simplesmente permaneça em Jesus, continua com Jesus, olhe para Jesus e você vai ser capaz de ministrar qualquer pessoa, você vai ser capaz de lidar com qualquer pessoa. As pessoas podem tentar até te pôr à prova. Eu vou tirar a paciência dele hoje, eu vou tirar a paciência dela hoje. Não vai conseguir, porque você está focado no Senhor Jesus, seu coração está descansado nele. Você não está à mercê, você não está à toa, você não está só. O Senhor está contigo e Ele te capacita. Essa paciência que vem dEle, Ele é o provedor, Ele é a fonte de toda a paciência. Imagina se Deus, Ele perdesse a paciência com você. Imagina se Deus perdesse a paciência com o homem. Tudo já teria sido destruído assim, ó. Já era. Mas Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente. Nada é capaz de desestabilizar Deus. Nada é capaz de tirá-lo, né, do seu estado de paz e perfeição, tá bom? Então Ele é a fonte de toda paciência. Se você estiver no Senhor, num relacionamento firme de amor com Ele, você vai receber toda a paciência que você precisa para lidar com qualquer pessoa. Amém? Então sejam pacientes para com todos. Então aqui estão os 4 grupos de pessoas diferentes que nós lidamos no corpo de Cristo. É interessante que ele está falando uns com os outros, tá? Então tudo isso aqui existe na igreja, tá? Toda a igreja tem os que estão fracos, tem os que estão desanimados. Isso faz parte, ele está falando como nós devemos nos portar uns com os outros. E é por isso que ele fala, exortamos vocês. Vocês têm um trabalho a fazer. Procurem os fracos, procurem os desanimados, procurem os ociosos e sejam pacientes para com todos. No livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos de 22 a 23, fala ali do fruto do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja, o fruto do Espírito é o amor que se desdobra ou se revela em todas essas características: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como nós precisamos, né, do fruto do Espírito. E como a gente consegue? Permaneça na videira. Jesus é a videira e nós somos os galhos, e os frutos virão. O fruto do Espírito, ele nasce. Mas tudo bem de você orar a Deus, tá bom? Pelo fruto do Espírito. Senhor, amadurece. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos colocados na videira. Mas leva um tempo, né? Todo fruto ele dá no seu tempo devido, né? Então nós precisamos permanecer e o fruto vai vir. E tudo bem de orar, e tudo bem de buscar a Deus, né, para que Ele encha da presença dEle, porque Ele é a fonte desse fruto maravilhoso que é o fruto do Espírito. Versículo 15: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Vejam, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Irmãos, vamos ser bem sinceros, instintivamente o natural é, se alguém pisa em você, você quer pisar de novo. Se alguém grita com você, você quer gritar de novo. Se alguém ofende você, você quer ofender de novo. O natural humano, instintivamente, é você retribuir o mal com o mal, né? Quando você vê, já falou. Quando você pensou, já fez, né? Quando você se dá conta, já foi, já aconteceu de novo, né? Então Paulo ele fala, olha, cuidado, tenham cuidado. Esse cuidado não está à toa, é porque realmente a gente tem que vigiar, porque o espontâneo é levar e dar, né? Tomou, levou. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente está vigiando, né? Está na brecha, em oração,
Para que quando essas oportunidades, esses momentos acontecerem, a gente não ser pego de surpresa, porque aí já foi, né? Então, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas, ao contrário de fazer o mal, né, ao invés de retribuir o mal com o mal, nós somos exortados a quê? A ser sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, ele fala uns para com os outros, falando, né, do relacionamento entre irmãos na igreja, então, e também para com todos, né? Porque lá fora nós também, né, sabemos como que são as coisas, né? Um pisando em cima do outro, não é isso? Um tentando para tomar o melhor lugar ao sol, né? Assim que eles falam, e pisa em cima uns dos outros, né? E quer derrubar o tapete uns dos outros, né? Infelizmente é assim, né? E nós precisamos cuidar para que a gente não retribua o mal com o mal, mas a gente possa ser bondosos com os nossos irmãos e com todos, né? Aqueles que nos fazem qualquer tipo de mal. E isso eu falo porque a palavra de Deus é quem diz. O Senhor fala, a vingança pertence a mim. Então, irmãos, a vingança pertence ao Senhor. Se alguém te feriu, se alguém te ofendeu, se alguém te fez um mal, a palavra de Deus está falando, confie no Senhor. Entregue nas mãos de Deus. Deixe Deus ser o seu advogado. Deixa Deus ser o seu juiz. Deixa nas mãos de Deus que vai dar certo. Porque se você tentar fazer sozinho, você vai se machucar mais. Você já está ferido e a situação vai ficar pior. Porque na nossa força, nós não temos a medida certa, né, da justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. E você vai ferir, e você vai mal representar o Senhor, e você vai ser mais machucado, porque depois você vai se arrepender do que você fez, você vai se arrepender do que você falou, e a situação só vai piorar. Mas se você entregar isso nas mãos de Deus e descansar, e confiar que Deus é o teu juiz, Deus é o teu advogado, e quando Deus age, é perfeito. Quando Deus age, é perfeito. Você tem que confiar, né? Você tem que confiar. Confia nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser o teu advogado. Não tenta se defender na tua força, que vai parecer que você tem culpa. Quantas situações nós já passamos assim, né? As pessoas vêm com acusações, com calúnias, e quanto mais você se defender, mais você vai se enrolar, porque às vezes tem tanta coisa que você nem acredita, né? Que as pessoas são capazes de falar contra você. Então, não se enrola, não, escuta o conselho do Senhor, tá? Não fala nada, ore a Deus, entrega na mão do Senhor e descansa. Deixa o Senhor agir. E o Senhor vai ganhar essa causa para você. Seja bondoso uns para com os outros e para com todos. Eu quero só falar uma coisa em relação à bondade. Bondade, como nós acabamos de ler em Gálatas 5, 22, 23, também é fruto do Espírito. Então essas coisas, elas não são naturais em nós. Elas vêm por causa do Espírito Santo que habita em nós. E essa bondade, como o nome fala, né, não retribua o mal com o mal, mas seja bondoso. Deus, ele demonstra a sua bondade quando nós, merecendo o castigo eterno, ele enviou o próprio Filho para morrer por nós na cruz. Isso foi bondade. Porque se Deus fosse justo, nós teríamos pago pelo preço. Se Deus fosse ainda misericordioso, ele nos pouparia da pena, da morte, mas ficaria por isso. Deus, ele interveio com a sua bondade, ele foi gracioso conosco, nos dando a herança de filhos celestiais. Então, o que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é sempre intervir no mal, contra o mal no outro. Então, anota aí se você puder. A bondade de Deus, ela intervém contra o mal em você e no outro. Sempre. O fruto da bondade, ele vai se opor à maldade. A maldade vai ferir, vai machucar e vai levar alguém para o precipício. A bondade vai intervir, vai falar não, ninguém mais vai se ferir e Deus vai restaurar o machucado agora. Isso é a bondade. Então Deus, ele é bom, ele é bom. Só que a bondade, irmãos, uma coisa tremenda da bondade é que ela é a verdade em amor, né? Então ela não alisa a cabeça de ninguém, ela não consente com o erro de ninguém, ela simplesmente confronta o mal. Isso é errado,
E não é esse o caminho, não é assim que se faz, isso está errado. Existe um outro caminho a seguir. Agora é bondade. A bondade, ela sempre vai te dar uma nova direção, um novo caminho a seguir, totalmente oposto ao da maldade, ao do erro. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus, ele foi tão bom com a gente que ele nos livrou do caminho que seguimos, que era o inferno, e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, que é o céu. Louvado seja Deus pela sua bondade. Deus é bom, irmão, Deus é bom o tempo todo, porque Ele está sempre nos livrando do mal, Ele está sempre nos protegendo do mal, Ele está sempre intervindo com um plano surpreendente, maravilhoso, né? Contra aquilo que era ruim e mal que nós merecíamos. Deus é bom, Deus é bom, irmão. Deus é muito bom. E Deus quer que a gente aprenda com Ele a ser bom também. Deus não quer que a gente olhe para as pessoas querendo o mal delas, querendo que elas se deem mal, que elas se ferrem, né? Português, claro. Que elas se lasquem, que elas quebrem a cara. Deus não quer isso. Na verdade, Jesus mesmo falou: olha, se vocês amarem aqueles que amam vocês, vocês não estão fazendo diferença nenhuma, né? Jesus, ele fala palavras duras, ele fala: vocês devem orar pelos que perseguem vocês, vocês devem amar, vocês devem servir as pessoas que fazem mal para vocês. Isso é diferença, porque aí nós mostramos o amor do Pai Celestial. E Jesus fala: olha, quando vocês fazem isso, vocês estão revelando ao mundo quem é o Pai de vocês. E quem é o nosso Pai? É o Senhor, né? É o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. A gente aprende com o Pai, né? O filho aprende com o Pai. O que é que o Pai está fazendo? O filho vai repetir. E o nosso Pai, ele é bondoso. E nós, como filhos de Deus, devemos ser bondosos com os outros. Então, presta muita atenção. Não retribua o mal com o mal, mas seja bondoso. Acabe com o mal fazendo o bem. Isso é ser bondoso. É pagar o mal com o bem, como Jesus fez, como Deus quer que a gente faça. Amém? É isso aí. E todos os recursos, irmãos, que nós precisamos para viver isso, nós encontramos em quem? No Senhor, né? Ele nos deu tudo que a gente precisa para viver a palavra dele na prática, através do seu Espírito Santo. Ele é o ajudador, o conselheiro. Ele nos dá a força, o ânimo, tudo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Muito bem, agora dos versículos de 16 a 18, as exortações agora de Paulo aos irmãos, nos versículos de 16 a 18, em relação ao seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Nós vimos nos primeiros 2 versículos nosso relacionamento em relação aos líderes, depois nosso relacionamento em relação uns com os outros, e agora o nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E olha só o que diz, versículos 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus para nós em Cristo Jesus não é só dar graças em todas as circunstâncias, mas a vontade de Deus para nós em Cristo também é alegrar-nos sempre e orarmos continuamente. Essa é a vontade de Deus para conosco. Então vamos lá, alegrar-se sempre. Como a gente viu, a alegria também é um fruto do Espírito, tá? Todas essas coisas a gente só encontra na vida em Espírito, tá? Não existe esses recursos disponíveis online, tá bom? Não existe esses recursos disponíveis, né, no mercado aí fora. Esses recursos, eles só podem ser adquiridos gratuitamente com um relacionamento sincero com o Senhor Jesus Cristo. E é através desse modo, e somente desse modo, que você usufrui de forma abundante de toda a verdade que nós estamos falando essa noite. Ela está disponível para você gratuitamente, e você toma posse pela fé, porque Deus te deu quando você creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo faz morada em você, e Ele é Deus habitando em você, capacitando você a fazer a vontade dele. Então, alegre-se sempre.
É claro que sempre fala não só nos momentos bons e felizes, quando as coisas acontecem do jeito que a gente gosta, mas também quando as coisas acontecem do modo que a gente não espera, não gosta, quando a gente está triste, né? Nossa, mas a gente tem que estar alegre quando a gente está triste. É porque a alegria que está falando aqui não é a alegria sentimento, é a alegria do Senhor, né? Porque nós estamos no Senhor, ou melhor, o Senhor está em nós, nós temos a alegria dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa alegria está no Senhor. E se nós estamos no Senhor, nós estamos alegres. Então, na verdade, esse é um convite de Deus para nós a mantermos nossos olhos nele. Tipo, você vai passar por aflições, você vai passar por circunstâncias desagradáveis, você vai passar por situações muito difíceis nessa vida. Mas não tire os olhos do Senhor. É como se eu estivesse falando, mas fica comigo que você está bem. Né? Fica comigo que você vai ficar bem. Continua comigo que isso tudo vai passar. E ainda que você não entenda, você vai ficar bem. O importante é que você vai ficar bem. Não importa o que você não está vendo, não importa o que você não está entendendo, se você está no Senhor, você vai estar bem. O Senhor sempre está trabalhando por trás das cenas. Algum livramento o Senhor está te dando, alguma bênção melhor do que essa está preparada lá na frente. Ninguém perde por esperar em Deus. O Senhor, Ele surpreende os que confiam nele. Você confia nisso? Você concorda com isso? O Senhor sempre surpreende os que esperam nele. Estes jamais serão decepcionados, tá bom? Então, se as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, espera, orou, tudo bem. Deus continua no trono, Ele continua sendo bom, Ele continua amando você, Ele continua tendo o melhor plano que você sozinho não ia conseguir viver. E Ele está preparando o melhor para você. Você precisa confiar no Senhor. E é só através dessa fé que você pode alegrar-se sempre. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, não importa. Na verdade, você vive acima das circunstâncias. E é isso que Deus está nos mandando fazer. Vivam acima das circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias da sua vida dominem você. Carreguem você, liderem você. Não, você não pode ser tão vulnerável assim. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você seja tão sensível, tão vulnerável, que qualquer situação muda você. Qualquer situação tira você do foco. Qualquer situação faz você ficar perdido. Não, Deus tem um plano melhor para você. Quando Ele fala alegre-se sempre, Ele está falando, continua olhando para mim. Eu estou com você, eu nunca vou te deixar. Eu continuo com você, eu sou fiel, eu vou manter a minha palavra até o fim. E você precisa confiar nisso, tá bom? Então isso é alegrar-se sempre. Orem continuamente. Nossa, mas é possível orar continuamente? Sim. Sabe por quê? Porque orar é conversar com Deus. É tão simples, né? O que é orar? Orar é falar com Deus. Então, se você está falando com Deus durante o dia, você está orando continuamente. Não haja um momento, um lugar, uma situação que você perca a sua comunicação com Deus. Que nada seja capaz de cortar a sua comunicação com Deus. Que você seja capaz de falar com Deus em qualquer lugar, todo o tempo. Isso é oração. É claro que há um momento de, como a palavra de Deus fala, de trancar a porta do quarto e buscar a Deus, né? Tem que haver esse momento de você parar tudo para buscar a Deus, para falar com Deus, para rasgar o teu coração, se humilhar na presença de Deus, colocar os problemas, lançar as ansiedades, apresentar os planos, as escolhas e pedir a direção de Deus. Tem que ter esse momento. Esse momento é precioso, né? Esse momento é muito especial. E talvez você esteja fraco espiritualmente, você precise de alguém para te ajudar, e eu aconselho você a ter um parceiro de oração, uma parceira de oração para orar junto, né? Alguém que vai te ajudar a dar esses primeiros passos de buscar a Deus, abrir o coração, e você vai poder caminhar sozinho. Você tem esse livre acesso, irmãos, 24 horas por dia, à presença de Deus, através do sangue do Cordeiro de Deus, de buscar a presença do teu Pai Celestial para qualquer situação. Então, esse canal está aberto, essa comunicação, ela tem que ser constante, né? Então, você está dirigindo, você está orando. Você está lavando a louça, você está orando. Você está levando as crianças na escola, você está orando. Qualquer situação, você está trabalhando, você está orando. Você pode orar o tempo todo. Orar é falar com Deus e também é ouvir a Deus. Porque quando você está falando a Deus com o coração aberto,
Coração sincero é mais fácil de você ouvir a voz do Espírito Santo direcionando você, guiando você. Isso é maravilhoso. Então, alegrem-se sempre, orem continuamente. É interessante que nem sempre a gente não pode, na verdade a gente não tem como fechar os olhos o tempo todo, abaixar a cabeça o tempo todo, postar as mãos o tempo todo, se ajoelhar o tempo todo, mas orar a gente pode o tempo todo, né? É incrível isso, mas orar a gente pode o tempo todo. Então essa é a vontade de Deus para nós também, em Cristo Jesus. E versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias. Então a vontade de Deus para nós em Cristo também é darmos graças em todas as circunstâncias. É claro que não fala por todas as circunstâncias, né? Aconteceu uma coisa triste, uma coisa, né, muito ruim, né, uma catástrofe, um acidente. É claro que eu não vou dar graças pelo mal que aconteceu, mas em todas as circunstâncias nós podemos dar graças, porque Deus, Ele está acima de todas as circunstâncias e tudo poderia ser muito pior. E nós precisamos ter um coração grato. Um coração grato, eu gosto de falar, é um coração humilde. Um coração agradecido é um coração humilde e ensinável. É um coração que se coloca diante de Deus, né, reconhecendo a bondade de Deus, porque tudo que a gente tem, irmãos, é graça, né? Tudo que acontece na nossa vida é graça de Deus. Algumas pessoas falam, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Na verdade, me fala quem é bom, né? Senão o Senhor. Só Deus é bom, meu irmão, né? A verdade é porque alguma coisa boa acontece conosco, pecadores. Isso é um milagre. Isso é a graça de Deus. Então nós precisamos olhar na perspectiva de Deus e entender que qualquer coisa boa que acontece na nossa vida é pura graça de Deus. Deus não deve isso para nós. A gente não merece nada de bom. E é a graça de Deus na nossa vida que nos permite acordar cada novo dia, trabalhar, ter o pão na mesa para comer. Isso tudo é graça de Deus. Nós precisamos ter um coração agradecido. Eu digo que um coração agradecido é um recipiente aberto para Deus colocar mais, né? É sempre assim. Mas um coração ingrato é um recipiente fechado, né? E Deus tem graça para o humilde, irmãos, mas Ele resiste ao soberbo. Então a gente precisa vigiar o nosso coração e falar, Deus, não deixa meu coração endurecer, não deixa meu coração perder o foco, né, de ser grato por todas as coisas e encarar todas as coisas como pura graça de Deus mesmo. Então essa é a vontade de Deus, dar graças em todas as circunstâncias. Imagina quantos livramentos, irmãos. Às vezes acontece uma coisa ruim, uma coisa desagradável, e você fala, e por isso eu não vou agradecer. Isso não, eu me revolto, né? Eu não aceito agradecer por isso. Aí você vai falar, não é por isso. Você vai falar, mesmo agora, mesmo passando por isso, eu vou ser grato a Deus. E você vai orar ao Senhor. E eu tenho certeza que a paz de Deus vai invadir e guardar teu coração e tua mente em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser tão grato a Deus, você vai poder entender um pouquinho mais do livramento que Deus te deu. Deus, Ele vai revelar para você o que na verdade Ele está fazendo que você não está entendendo. Uma hora você vai entender, uma hora você vai compreender como Deus nos livra, irmãos, como Deus guarda as nossas vidas, muitas vezes com o não dEle, muitas vezes agindo de formas que nós não esperamos, né? Então a gente agradece a Deus por essas coisas. E quando diz aqui, irmãos, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, não é falando assim, ó, essa é a vontade de Deus para você, vai e faz, né? Acabou, se vira. Não é, né? É assim, ó, a ideia é essa, prestem atenção nisso. Porque essa é a vontade de Deus, você pode viver dessa forma. Não é maravilhoso? Não muda tudo? Porque essa é a vontade de Deus para você. Alegrar-se sempre, orar continuamente e dar graças em todas as circunstâncias, você pode fazer. Ah, mas eu não consigo, não é natural em mim. Mas porque essa é a vontade de Deus, e Deus está em você,
você consegue fazer. Amém? Eu vou fechar fazendo uma rápida revisão. Hoje nós aprendemos a nos relacionar com os nossos líderes, uns com os outros, e com o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Então, próximo slide. Em relação aos nossos líderes espirituais, devemos considerá-los, estimá-los altamente por seu trabalho e viver em paz uns com os outros. Amém? Em relação aos nossos irmãos na fé, devemos advertir os ociosos. Vocês vão fazer isso? Amém? Olha, estou contando com vocês já foram instruídos, vocês já foram exortados, né? A pôr em prática. Então, vamos lá. Confortar os desanimados. Vão fazer isso, igreja? Amém. Auxiliar os fracos. Amém? Ter paciência com todos. Amém. Não retribuir o mal com o mal e ser bondoso para com todos. Amém. Esse é o que Deus amém, né? Esse é o que Deus espera de nós uns com os outros. E em relação ao nosso relacionamento pessoal com Cristo, devemos nos alegrarmos sempre, orarmos continuamente e dar graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Senhor. Senhor, a Tua palavra eu acredito que é como o martelo que esmiuça a penha. Deus, Tua palavra ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra no mais profundo do nosso ser, no nosso coração, Senhor, e ela é